Cheio de esperança, Edmund comeu um pouco do pão, engoliu uns goles de água e, graças à constituição poderosa com que a natureza o dotara, viu-se quase como antes. O dia passou, o silêncio perdurava. A noite chegou sem que o barulho houvesse recomeçado. É um prisioneiro, pensou Edmund, exultante. A partir desse momento sentiu a cabeça pegando fogo e com essa atividade nele a vida voltou a fervilhar com violência. A noite transcorreu sem que o menor rumor fosse ouvido. Edmund não fechou os olhos aquela noite. O dia nasceu, o carcereiro entrou trazendo as provisões. Edmund já havia devorado as antigas, devorou as novas, escutando incessantemente aquele barulho que não voltava. Tremendo só de pensar que ele se interrompera para sempre, fazendo 50 ou 60 quilômetros em sua masmorra, sacudindo durante horas inteiras as barras de ferro do respiradouro, devolvendo a elasticidade e o vigor aos seus membros por meio de um exercício desaprendido havia muito tempo, dispondo-se finalmente a retomar a luta contra o destino como faz, esticando os braços e esfregando óleo no corpo, o lutador prestes a entrar na arena. Nos intervalos dessa atividade febril, permanecia atento para verificar se o barulho não voltava, impacientando-se com a prudência daquele prisioneiro que mal cogitava ter sido distraído em sua obra de liberdade por um outro prisioneiro que tinha, no mínimo, a mesma urgência de liberdade. 3 dias se passaram, 72 horas fatídicas contadas minuto a minuto. Finalmente, uma noite, quando o carcereiro acabava de fazer sua última visita, quando pela 100ª vez dantes colava seu ouvido na muralha, pareceu-lhe que um abalo imperceptível percutia surdamente em sua cabeça, contrastando com as pedras silenciosas. Dantes recuou para sossegar bastante seu cérebro abalado, deu umas voltas na cela e voltou a instalar o ouvido no mesmo lugar. Não restava mais dúvida. Acontecia alguma coisa do outro lado. O prisioneiro reconhecera o perigo da manobra e adotara outra, provavelmente substituindo para tocar sua obra com mais segurança a alavanca pelo cinzel. Animado com essa descoberta, Edmund resolveu ajudar o infatigável trabalhador. Começou por mover sua cama, da qual lhe parecia que a obra de libertação se realizava. Depois procurou com os olhos um objeto com que pudesse corroer a muralha, fazer cair a argamassa úmida, enfim, soltar uma pedra. Nada se apresentou à sua vista. Não tinha nem faca nem instrumento cortante, apenas os ferros das barras, e tantas vezes se certificara de que estas estavam bem fixadas que sequer valia a pena tentar sacudi-las. Seus móveis resumiam-se a uma cama, uma cadeira, uma mesa, um balde e uma jarra. Nessa cama havia traves de ferro, mas estas eram fixadas nas madeiras com parafusos. Seria preciso uma chave de parafuso para tirá-los e arrancar aquelas traves. Na cadeira e na mesa, nada. O balde já tivera uma alça, mas essa alça fora levada. Não restava senão um recurso para Dantes. Era quebrar a jarra e com um caco pontiagudo de arenito pôr-se ao trabalho. Deixou a jarra cair sobre uma laje e a jarra espatifou-se. Dantes escolheu 2 ou 3 cacos pontiagudos, escondeu em sua enxerga e deixou os outros espalhados no chão. O acidente com a jarra era corriqueiro demais para que alguém desconfiasse de alguma coisa. Edmund tinha a noite inteira para trabalhar, mas no escuro o trabalho era mais complicado, pois precisava trabalhar às apalpadelas, logo percebendo que deteriorava o instrumento informe contra um arenito mais duro. Empurrou novamente a cama e esperou o dia. Com a esperança recuperara a paciência.
A noite inteira escutou e ouviu o mineiro desconhecido levando adiante sua obra subterrânea. Veio o dia, o carcereiro entrou. Dantes lhe disse que, ao beber na véspera, diretamente na jarra, esta escapara de suas mãos e se quebrara ao cair. O carcereiro foi resmungando buscar uma jarra nova, sem sequer se dar ao trabalho de levar os cacos da velha. Voltou um instante depois, recomendou mais cuidado ao prisioneiro e saiu. Dantes escutou com uma alegria indescritível o ranger dos ferrolhos que antes, sempre que se fechavam, trancavam o seu coração. Escutou o barulho dos passos se afastando. Então, quando esse barulho se extinguiu, correu para a sua enxerga, que removeu, e à luz do tênue raio de dia que penetrava na masmorra, constatou a tarefa inútil que empreendera na noite precedente. Ao se dirigir ao corpo da pedra em vez de reboco que cercava suas extremidades. A umidade tornara aquele reboco quebradiço. Dantes percebeu com o coração acelerado e alegre que o reboco soltava-se por fragmentos. Era bem verdade que aqueles fragmentos eram quase átomos. Ainda assim, em meia hora Dantes havia retirado um punhado. Um matemático teria sido capaz de calcular que com cerca de 2 anos de trabalho, supondo que não se encontrasse a rocha, seria possível abrir uma passagem de 60 centímetros de largura por 6 metros de profundidade. O prisioneiro lamentou então não se haver dedicado àquele trabalho nas longas horas sucessivamente decorridas, cada vez mais lentas, que desperdiçara com a esperança, a prece e o desespero. Havia quase 6 anos que estava confinado naquela masmorra. Quanto trabalho, por mais lento que fosse, não teria realizado? E esta ideia deu-lhe um novo alento. Em 3 dias conseguiu, com precauções inauditas, retirar toda a argamassa e deixar a pedra nua. A muralha era feita de pedras de alvenaria, no meio das quais, para reforçar a solidez, havia sido colocada uma ou outra pedra de corte. Tinha sido uma dessas pedras de corte que ele quase descalçara e que agora precisava sacudir em seu alvéolo. Dantes tentou com as unhas, mas suas unhas eram insuficientes para tal. Os cacos da jarra introduzidos nas fendas quebravam-se quando ele tentava usá-los como alavanca. Após uma hora de esforços inúteis, Dantes levantou-se, transpirando suor e angústia. Quer dizer que ia desistir assim, logo no início, que precisaria esperar, inerte e inútil, seu vizinho, que a propósito devia estar esgotado, fazer tudo. Ocorreu-lhe então uma ideia. Conservou-se de pé, sorrindo, sua testa encharcada de suor secou por si só. O carcereiro trazia todos os dias a sopa de Dantes numa panela de latão. Essa panela continha sua sopa e a de um segundo prisioneiro. Pois Dantes observara que a panela estava sempre ou completamente cheia ou vazia pela metade, segundo o carcereiro começasse a distribuição da comida por ele ou seu companheiro. Essa panela tinha um cabo de ferro. Era esse cabo que Dantes ambicionava e pelo qual teria dado, se alguém lhes houvesse pedido em troca, 10 anos de sua vida. O carcereiro derramava o conteúdo dessa panela no prato de Dantes. Após tomar a sopa com uma colher de madeira, Dantes levava seu prato, que assim era usado todos os dias. À noite, Dantes colocou seu prato no chão e meio caminho entre a porta e a mesa. O carcereiro, ao entrar, pisou no prato, quebrando-o em 1000 pedaços. Dessa vez nada havia a dizer contra Dantes. Cometera o erro de deixar o prato no chão, é verdade, mas o carcereiro cometera o de não olhar para os próprios pés. O carcereiro, então, contentou-se em resmungar. Em seguida, procurou à sua volta aonde derramar a sopa. Os utensílios de Dantes limitavam-se àquele prato, não havia escolha. Deixe a panela, disse Dantes. O senhor pega de volta quando trouxer meu de jejum amanhã.
Esta, Esta sugestão agradou à indolência do carcereiro, que assim não precisaria subir, descer outra vez e subir de novo. Ele deixou a panela. Dantes estremeceu de alegria. Dessa vez tomou vigorosamente a sopa e comeu a carne que, segundo os costumes das prisões, colocavam na sopa. Em seguida, depois de esperar 1 hora para ter certeza de que o carcereiro não se aperceberia, deslocou a cama, pegou a panela, introduziu a ponta do cabo entre a pedra de corte despida de argamassa e as traves próximas e começou a fazer a alavanca. Uma ligeira oscilação provou para Dantes que a coisa funcionava. Com efeito, 1 hora depois a pedra estava retirada da parede, na qual abrira um espaço de quase 1 metro de diâmetro. Dantes recolheu com cuidado todo o reboco, levou-o para os cantos da cela, esfregou a terra acinzentada com um dos fragmentos de sua jarra e cobriu o reboco com terra. Em seguida, querendo aproveitar aquela noite em que o acaso, ou melhor, que a sua engenhosa trama lhe propiciara um instrumento tão precioso, continuou a cavar obstinadamente. Já ao nascer do sol, recolocou a pedra em seu buraco, empurrou novamente a cama contra a muralha e se deitou. O de jejum consistia de um pedaço de pão. O carcereiro entrou e colocou esse pedaço de pão sobre a mesa. Ora, não vai me trazer outro prato? Perguntou Dantes. Não, disse o carcereiro. O senhor é um desastrado, destruiu sua jarra e fez com que eu quebrasse seu prato. Se todos os prisioneiros causassem tantos estragos, a direção não aguentaria. Vamos deixar a panela, despejaremos a sopa dentro. Assim, quem sabe não destruirá suas coisas. Dantes ergueu os olhos para o céu e juntou as mãos sob a coberta. Aquele pedaço de ferro que lhe restava fazia nascer em seu coração, coração em seu coração, coração. Fazia nascer em seu coração, coração. É difícil, eu só falo coração. Eu só falo coração. Fazia nascer em seu coração. Coração, meu Deus, fazia nascer em seu coração, fazia nascer em seu coração um sentimento de gratidão para com o céu, para com os céus mais vivo do que o suscitado no passado pelas grandes dádivas de que fora objeto. Por outro lado, observara que desde que começara a trabalhar, ele, o prisioneiro, não trabalhava mais. Paciência não era uma razão para interromper sua tarefa. Se o vizinho não vinha até ele, ele iria até o vizinho. Trabalhou sem descanso o dia inteiro. À noite, graças ao seu novo instrumento, havia retirado da muralha outros 10 punhados de entulho de vigas, reboco e argamassa. Quando a hora da visita chegou, endireitou o melhor que pôde o cabo retorcido de sua panela e colocou o recipiente em seu lugar de costume. O carcereiro ali despejou a ração habitual de sopa e carne, ou melhor, de sopa e peixe, pois aquele era um dia magro e 3 vezes por semana serviam comida magra aos prisioneiros. Esta teria sido outra maneira de calcular o tempo se há muito Dantes não houvesse abandonado tal cálculo. Despejada a sopa, o carcereiro se retirou. Dessa vez, Dantes quis se certificar de que o vizinho realmente parara de trabalhar, pôs-se à escuta. Tudo estava tão silencioso quanto naqueles 3 dias durante os quais os trabalhos haviam sido interrompidos. Dantes suspirou. Era evidente que o vizinho desconfiava dele. Entretanto, não se desencorajou e continuou a trabalhar a noite inteira. Porém, após 2 ou 3 horas de labuta, topou com um obstáculo. O ferro não funcionava mais, escorregando sobre uma superfície plana. Dantes apalpou o obstáculo e constatou que atingira uma viga. Essa viga atravessava, ou melhor, obstruía completamente o buraco iniciado por Dantes. Agora via-se obrigado a cavar por cima ou por baixo. O desafortunado rapaz não esperava aquele obstáculo. Oh, meu Deus, exclamou. Rezei tanto para vós que esperava haverdes me escutado. Meu Deus, após ter confiscado a liberdade da minha vida, meu Deus, após ter confiscado a calma da minha morte, meu Deus, chamando-me de volta à vida, meu Deus, tende piedade de mim, não me deixeis morrer no desespero.
Quem fala de Deus e de desespero? Quem fala de Deus e de desespero? Nossa, é difícil falar de desespero. Quem fala de Deus e de desespero ao mesmo tempo? Articulou uma voz que parecia vir do subterrâneo e que, abafada pela opacidade, chegava ao rapaz num tom sepulcral. Edmund sentiu um calafrio e recuou de joelhos. Ah, murmurou, ouço um homem falar. Havia 4 ou 5 anos que Edmund ouvia apenas o seu carcereiro, e um carcereiro nunca é um homem para um prisioneiro, é uma porta viva acrescentada à sua porta de carvalho, é uma barra de carne acrescentada às suas barras de ferro. Em nome dos céus, exclamou Dantes. O senhor que falou, fale mais, embora sua voz tenha me assustado. Quem é o senhor? Primeiro, quem é o senhor? Quem é o senhor? Replicou a voz. Um infeliz prisioneiro, respondeu Dantes, que não opunha, por sua vez, nenhuma dificuldade para responder. De que país? Francês. Seu nome? Edmond Dantes. Sua profissão? Marinheiro. Há quanto tempo está aqui? Desde 28 de fevereiro de 1815. Seu crime? Sou inocente. Mas de que é acusado? De ter conspirado para o retorno do imperador. Como assim para o retorno do imperador? O imperador então não ocupa mais o trono? Abdicou em Fontainebleau em 1814 e foi deportado para a ilha de Elba. Mas há quanto tempo está aqui o senhor que ignora tudo isso? Desde 1811. Um arrepio percorreu a Dantes. Aquele homem tinha 4 anos de prisão a mais que ele. Muito bem, não cave mais, disse a voz falando bem rápido. Diga-me apenas em que altura se situa a escavação que fez. No nível do chão. Como a esconde? Com a minha cama. Já mudaram sua cama de lugar depois que entrou na prisão? Nunca. Para onde dá sua cela? Para uma galeria. E a galeria? Vai dar no pátio. Que lástima, murmurou a voz. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Exclamou Dantes. O que aconteceu foi que me enganei, que a imperfeição dos meus desenhos me iludiu, que o defeito num compasso me burlou, que uma linha errada no meu plano equivaleu a 4,9 metros na realidade e que tomei a parede que o senhor estava escavando da cidadela. Mas então o senhor sairia no mar? Era o que eu pretendia. E se tivesse tido êxito, teria começado a nadar, alcançaria uma das ilhas que cercam o castelo de If, fosse a ilha de Dalme, fosse a ilha de Tibolém, fosse mesmo a costa, e então estaria salvo. Teria conseguido nadar até lá? Deus teria me dado forças, mas tudo agora está perdido. Tudo? Sim, por precaução vede o túnel novamente, não trabalhe mais, não faça nada e não espere notícias minhas. Quem é o senhor? Pelo menos diga-me quem é. Sou o número 27. Então desconfia de mim? Perguntou Dantes. Edmond julgou ouvir algo como uma risada amarga percorrer a abóbada e chegar aos seus ouvidos. Eu sou um bom cristão, exclamou, adivinhando instintivamente que aquele homem cogitava abandoná-lo. Juro por Jesus Cristo que eu me faria matar antes de permitir que os seus verdugos e os meus tivessem uma pálida ideia da verdade. Mas em nome dos céus não me prive de sua presença, não me prive de sua voz, ou juro ao Senhor, pois estou no fim das minhas forças, arrebento a minha cabeça contra a muralha e o Senhor carregará minha morte nas costas. Quantos anos tem? Sua voz me parece a de um rapaz. Não sei a minha idade, pois não calculo o tempo desde que estou aqui. O que sei é que ia completar 19 anos quando fui preso em 28 de fevereiro de 1815. 26 anos incompletos, murmurou a voz. Convenhamos, ninguém ainda é traidor nessa idade. Oh, não, não, juro que não, repetiu Dantes. Já lhe disse e digo outra vez, antes ser retalhado em pedaços do que o trair.
O Senhor fez bem em falar comigo, fez bem em me implorar, pois eu ia elaborar um outro plano e me afastar do Senhor, mas sua idade me tranquiliza. Vou me juntar ao Senhor, espere. Quando? Preciso calcular nossas possibilidades. Aguarde um sinal da minha parte. Mas não vai me abandonar? Não me deixará sozinho? Ou virá até mim ou me permitirá ir até o Senhor? Fugiremos juntos e se não conseguirmos fugir, falaremos, o Senhor das pessoas que ama, eu das pessoas que amo. Deve amar alguém. Sou sozinho no mundo. Então amará a mim. Se for jovem, serei seu colega. Se for velho, serei seu filho. Tenho um pai que deve ter 70 anos, se ainda vive. Eu não amava ninguém senão a ele e uma moça chamada Mercedes. Meu pai não me esqueceu, tenho certeza disso. Mas ela, sabe Deus se ainda pensa em mim. Vou amá-lo como amava meu pai. Gostei do que ouvi, disse o prisioneiro. Até amanhã. Essas poucas palavras foram ditas num tom que convenceu Dantes. Ele não perguntou mais nada, levantou-se, tomou as mesmas precauções com os detritos retirados do túnel e que já recolhera, e empurrou a cama de volta para junto da parede. A partir desse momento, Dantes entregou-se de corpo e alma à sua felicidade. Não iria mais ficar sozinho, tinha certeza. Talvez, inclusive, alcançasse a liberdade. O trunfo, caso permanecesse prisioneiro, era ter um companheiro. O cativeiro partilhado não passa de um semi-cativeiro. Lamentações feitas em comum são quase preces, preces feitas a dois são quase graças concedidas. Durante todo o dia, Dantes andou de um lado para o outro pela masmorra, com o coração disparado de alegria. De vez em quando, essa alegria o sufocava. Sentava-se na cama, apertando o peito contra as mãos. Ao menor barulho que ouvia no corredor, precipitava-se para a porta. Uma ou duas vezes, o temor de que o separassem daquele homem totalmente desconhecido, e a quem, no entanto, já amava como um amigo, atravessou seu cérebro. Então decidiu: se o carcereiro afastasse sua cama e abaixasse a cabeça para examinar o buraco, quebraria a cabeça dele com uma laje na qual ficava a jarra. Seria condenado à morte, sabia muito bem disso, mas não estava prestes a morrer de tédio e desespero quando aquele barulho milagroso o devolvera a vida. À noite o carcereiro veio. Dantes estava na cama. Dali parecia-lhe proteger melhor o túnel inacabado. Provavelmente olhava o visitante importuno com um olhar estranho, pois este lhe disse: "E então, vai enlouquecer de novo?" Dantes nada respondeu, temendo que a emoção de sua voz o traísse. O carcereiro saiu, balançando a cabeça. Anoiteceu. Dantes julgou que seu vizinho aproveitaria o silêncio e a escuridão para reatar a conversa com ele, mas estava enganado. A noite passou sem que nenhum barulho respondesse à sua espera febril. Mas no dia seguinte, após a visita da manhã, quando ele acabava de afastar a cama da muralha, ouviu 3 batidas em intervalos regulares. Atirou-se de joelhos. "É o senhor?" disse ele. "Estou aqui." "Seu carcereiro já foi?" perguntou a voz. "Já," respondeu Dantes. "Só voltará à meia-noite. Temos 12 horas de liberdade." "Posso então agir?" "Oh, sim, agora mesmo, por favor." Sem demora, a superfície sobre a qual Dantes, enfiado pela metade na abertura, apoiava suas 2 mãos, pareceu ceder sob si. Ele se jogou imediatamente para trás enquanto uma massa de terra e de pedras soltas se precipitava por um buraco que acabava de se abrir abaixo da abertura que ele próprio fizera. Então, no fundo daquele buraco escuro e cuja profundidade ele não conseguia avaliar, viu aparecer uma cabeça, ombros e finalmente um homem inteiro que saiu com grande agilidade do túnel escavado. Caramba! 16. Um sábio italiano. Dantes acolheu em seus braços aquele novo amigo por tanto tempo e tão impacientemente esperado, e o puxou para a luz a fim de que o pouco de dia que penetrava na masmorra o iluminasse por inteiro. Era um personagem de baixa estatura, cabelos encarnecidos mais pelo sofrimento do que pela idade, olhos penetrantes escondidos sob grossas sobrancelhas quase brancas,
barba ainda preta e descendo até o peito, a magreza de seu rosto carcomido por rugas profundas e a linha ousada de seus traços peculiares revelavam um homem habituado a exercitar mais suas faculdades morais do que suas forças físicas. A testa do recém-chegado estava coberta de suor. Quanto à roupa, era impossível distinguir-lhe a forma primitiva, pois não passavam de farrapos. Parecia ter no mínimo 65 anos, embora certo vigor nos movimentos anunciasse que talvez tivesse menos anos do que o sugerido por um longo cativeiro. Recebeu com uma espécie de satisfação os gestos entusiasmados do rapaz. Sua alma congelada pareceu por um instante se aquecer e derreter em contato com aquela alma ardente. Agradeceu-lhe por sua cordialidade, demonstrando simpatia, embora sua decepção tivesse sido grande ao encontrar uma segunda masmorra onde julgava encontrar a liberdade. Em primeiro lugar, disse ele, vejamos se há como apagar aos olhos de seu carcereiro os rastros da minha passagem. Toda a nossa Toda a nossa tranquilidade futura depende de eles permanecerem na ignorância do que aconteceu. Debruçou-se então para a boca do túnel, pegou a pedra que ergueu com facilidade a despeito do peso e a encaixou no buraco. Essa pedra foi retirada com métodos bastante primitivos, disse ele. Essa pedra foi retirada com métodos bastante primitivos, disse ele, balançando a cabeça. Não tem ferramentas? E o senhor? Perguntou Dantes com espanto. Por acaso tem? Fabriquei algumas, exceto por uma lima, tenho tudo o que preciso, cinzel, alicate, alavanca. Estou curioso para ver esses produtos da sua paciência e da sua engenhosidade, disse Dantes. Pegue, para começar, aqui está um cinzel. E mostrou-lhe uma lâmina forte e pontiaguda, tendo como cabo um pedaço de madeira de faia. Como a confeccionou? Perguntou Dantes. Com uma lasca da minha cama. Foi com esse instrumento que cavei todo o caminho que me trouxe até aqui, mais ou menos 16 metros. 16 metros? Exclamou Dantes com uma espécie de terror. Fale mais baixo, moço, fale mais baixo. Acontece frequentemente de escutarem nas portas dos prisioneiros. Sabem que estou sozinho? Não importa. Estava dizendo que perfurou 16 metros para chegar até aqui? Sim, esta é aproximadamente a distância que separa minha cela da sua. Porém, calculei mal a minha curva na falta de instrumento de geometria para elaborar minha escala de proporção. Em vez de 13 metros de elipse, eram na realidade 16. Eu acreditava, como lhe disse, chegar até o muro externo, perfurar esse muro e me atirar ao mar. Percorri a galeria para a qual dá a sua cela em vez de passar por baixo. Todo o meu trabalho está perdido, pois essa galeria dá para um pátio cheio de guardas. É verdade, disse Dantes, mas essa galeria não acompanha senão um lado da minha cela, e minha cela tem 4. Sim, é possível, mas fui desembocar logo neste, cuja muralha é constituída pelo rochedo. Seriam necessários 10 anos de trabalho e 10 mineiros munidos de todos os instrumentos para perfurar o rochedo. Este outro lado deve se apoiar nas fundações dos aposentos do diretor. Cairíamos nos porões que evidentemente lhes fecham a chave e seríamos capturados. O outro lado dá... Espere um instante, para onde dá o outro lado? Esse lado era aquele onde estava aberto o respiradouro através do qual entrava a luz. Esse respiradouro que ia se estreitando até o ponto em que dava passagem à luz e pelo qual uma criança de certo não teria conseguido passar. Era, além disso, guarnecido por 3 renques de barras de ferro, capazes, portanto, de tranquilizar o carcereiro mais desconfiado quanto ao temor de uma evasão desse tipo. E o recém-chegado, ao fazer esta pergunta, arrastou a mesa para debaixo do vão. Suba nesta mesa, disse ele a Dantes. Dantes obedeceu, subiu na mesa e, adivinhando as intenções de seu companheiro, apoiou as costas na parede e lhe apresentou as 2 mãos.
Este que atribuíra o nome do número de sua cela e cujo verdadeiro nome Dantes ainda ignorava, subiu então mais agilmente do que seria de esperar em sua idade, com uma habilidade de gato ou lagartixa, na mesa primeiro, depois da mesa para as mãos de Dantes, depois de suas mãos para seus ombros, assim curvado em dois, pois a abóbada da masmorra o impedia de se aprumar. Enfiou a cabeça entre o primeiro renque de barras de ferro e pôde vislumbrar de alto a baixo. Um instante depois retirou bruscamente a cabeça. Claro, disse ele, eu devia ter desconfiado. E deixou-se escorregar pelo corpo de Dantes até a mesa e da mesa pulou para o chão. De que devia ter desconfiado? Perguntou ansioso o rapaz, pulando por sua vez para junto dele. O velho prisioneiro meditava. Sim, disse, é isto. O quarto ao lado de sua masmorra dá para uma galeria externa, espécie de caminho de ronda por onde as patrulhas passam e as sentinelas vigiam. Tem certeza disso? Vi o chaco do soldado e a ponta de seu fuzil. Só me retirei bruscamente com medo de que ele próprio me visse. Chaco, né? Cap militar de origem húngara alto, com uma aba na frente e geralmente encimado por um adorno. Tem outros? Tem pelo menos 3. E agora, disse Dantes, como pode constatar, é impossível fugir pela sua masmorra. E então, continuou o rapaz num tom indagador, então, disse o velho prisioneiro, seja feita a vontade do Senhor. E uma sombra de profunda resignação espalhou-se na fisionomia do velho. Num misto de espanto e admiração, Dantes observava aquele homem que renunciava, assim, com tanta filosofia, a uma esperança que fazia muito acalentada. Agora pode me dizer quem é o senhor? Perguntou ele. Meu Deus, sim, se isso ainda lhe interessar, agora que não sou mais útil para nada. Pode ser útil para me consolar e me apoiar, pois me parece um forte entre os fortes. O abade sorriu tristemente. Sou o abade Faria, disse ele, prisioneiro desde 1811, como sabe, no castelo de If, mas eu já passara 3 anos confinados na fortaleza de Fenestrelle. Em 1811 fui transferido do Piemont para a França. Foi quando soube que o destino, que naquela época lhe parecia submisso, dera um filho a Napoleão e que esse filho, ainda no berço, recebera o título de rei de Roma. Eu estava longe de desconfiar, então, do que o senhor me contou não faz muito tempo, que 4 anos mais tarde o colosso seria derrubado. Quem reina então na França? Será Napoleão II? Não, é Luís XVIII. Luís XVIII, o irmão de Luís XVI? São estranhos e misteriosos os desígnios celestes. Qual terá sido a intenção da providência ao rebaixar o homem que ela promovera e ao promover aquele a quem rebaixara? Dantes acompanhava com os olhos aquele homem que por um instante esquecia-se do próprio destino para se preocupar daquela forma com os destinos do mundo. Sim, continuou. É como na Inglaterra depois de Carlos I, Cromwell, depois de Cromwell, Carlos II, e talvez depois de Jaime II, algum genro, algum parente, algum príncipe de Orange, Stadtholder, que se fará rei. Stadtholder. Guilherme III, detentor do poder do Estado dos Países Baixos. E então novas concessões ao povo, então uma nova constituição, então a liberdade. O senhor verá isso, meu jovem, disse ele, voltando-se para Dantes e fitando-o com olhos brilhantes e profundos, como deviam ter os profetas. O senhor ainda está na idade para vê-lo, e o verá. Sim, se sair daqui. Ah, é verdade, disse o abade Faria. Somos prisioneiros, há momentos em que me esqueço, e quando meus olhos atravessam as muralhas que me cercam, creio-me em liberdade. Mas por que está preso? Eu? Porque elaborei em 1807 o plano que Napoleão quis executar em 1811. Porque, como Maquiavel, no meio de todos aqueles principadozinhos que faziam da Itália um ninho de pequenos reinos tirânicos e fracos, quis um grande e único império compacto e forte,
porque julguei encontrar o meu César Borgia no imbecil coroado que fingiu me compreender para melhor me trair. Era o plano de Alexandre VIII. Sexto, Rodrigo Borgia e Clemente VII. Nascido em Florença, foi eleito Papa, o qual continuara a fracassar uma vez que o empreenderam inutilmente e Napoleão não conseguiu rematá-lo. Decididamente a Itália é amaldiçoada. E o velho abaixou a cabeça. Dantes não compreendia como um homem podia arriscar a vida por interesses daquele tipo. É verdade que, embora conhecesse Napoleão por tê-lo visto e se dirigido a ele, em contrapartida ignorava quem eram Clemente VII e Alexandre VI. O senhor não é, disse Dantes, começando a partilhar a opinião do seu carcereiro, que era a opinião geral no castelo de If. O padre considerado doente? Considerado louco é o que quer dizer, não é? Não me atrevi, disse Dantes, sorrindo. Sim, emendou Faria com um riso amargo. Sim, sou eu que passo por louco. Sou eu que há tanto tempo divirto os hóspedes desta prisão e que alegraria as criancinhas se houvesse crianças nesse antro de dor sem esperança. Dantes permaneceu por um instante imóvel e mudo. Então está desistindo de fugir? Perguntou. Considero a fuga impossível. Seria revoltar-se contra Deus tentar o que Deus não quer que se realize. Por que desanimar? Seria muito pedir à providência o sucesso logo na primeira tentativa. Não pode recomeçar numa direção diferente da que havia tomado? Ora, sabe o que fiz para falar em recomeçar? Sabe que precisei de 4 anos para fabricar as ferramentas que possuo? Sabe que há 2 anos raspo e perfuro uma terra dura como granito? Sabe que precisei descalçar pedras que em outros tempos eu não teria julgado possível mover? Que dias inteiros foram despendidos nesse labor titânico? E que às vezes à noite eu ficava feliz quando tinha retirado 1 centímetro quadrado de argamassa velha que se tornou tão dura quanto a própria pedra? Sabe que para armazenar toda essa terra e todas essas pedras que eu enterrava, precisei escavar o vão de uma escada no qual o entulho foi pouco a pouco enterrado tão compactadamente que hoje o vão está cheio e eu não saberia mais onde enfiar um punhado de pó. Sabe, por fim, que eu julgava estar alcançando a meta do meu trabalho, que eu me sentia com forças para realizar essa única tarefa, e que agora Deus não apenas me distancia dessa meta, como me transfere, sei lá para onde. Que triste, cara. Digo e repito, de agora em diante nada farei para tentar reconquistar minha liberdade, uma vez que a vontade de Deus é que ela se perca para sempre. Edmond abaixou a cabeça para não confessar àquele homem que a alegria de ter um companheiro o impedia de se compadecer como devia ter feito, da dor sentida pelo prisioneiro por não mais poder escapar. O abade Faria deixou-se cair na cama de Edmond e Edmond permaneceu de pé. O rapaz nunca cogitaria fugir. Há coisas que parecem de tal modo impossíveis que sequer nos ocorre tentá-las e as evitamos por instinto. Escavar 16 metros sob a terra, dedicar a essa operação um trabalho de 3 anos para, caso ele fosse bem-sucedido, desembocar num precipício abrupto sobre o mar, atirar-se 15, 20, 30 metros talvez para se espatifar ao cair a cabeça em alguma pedra, se a bala das sentinelas não o matasse antes. Ser obrigado, no caso de escapar a todos esses perigos, a fazer 5.000 metros a nado. Isso era demais para que alguém não se resignasse, e vimos que Dantes levou essa resignação quase até a morte. Que engraçado, velho. Mas agora que o rapaz vira um velho aferrar-se à vida com tanta energia e dar-lhe o exemplo das iniciativas desesperadas,
começou a refletir e a avaliar sua coragem. Um outro tentara o que ele sequer tivera a ideia de fazer. Um outro menos jovem, menos forte, menos hábil que ele se proporcionara, graças à sua habilidade e paciência, todos os instrumentos requeridos para aquela operação inacreditável que um cálculo mal feito impossível para Dantes. O Abades faria escavar 16 metros, ele passaria dos 100. Faria aos 50 anos dedicara 3 à sua obra. Da idade de Faria ele tinha somente a metade, poderia dedicar 6. Faria Abade, cientista, homem de igreja, não temera. Faria Abade, cientista, homem de igreja, não temera o risco da travessia do castelo de Ife até a ilha de Daume, de Rantonneau ou de Lamer. Ele Edmond de um marujo, ele Dantes o mergulhador temerário, que tantas vezes procurara um pedaço de coral no fundo do mar, hesitara então em fazer 5.000 metros a nado. Quanto tempo levaria para percorrer 5.000 metros a nados? 1 hora? Muito bem. Não permanecera então horas inteiras no mar sem colocar os pés em terra? Não, não. Dantes precisava apenas ser encorajado por um exemplo. Tudo que o outro fez ou teria sido capaz de fazer, Dantes o fará. O jovem refletiu por um instante. Descobri o que o senhor procurava, disse ao velho. Faria estremeceu. O senhor? Disse ele, levantando a cabeça com uma expressão que indicava que, se Dantes dizia a verdade, o desencorajamento de seu companheiro não teria longa duração. Vejamos, o que descobriu? O túnel que o senhor abriu para vir de sua cela até aqui estende-se no mesmo sentido que a galeria externa, não é? Sim. Deve ficar afastado delas apenas uns 15 passos, no máximo. Muito bem. Mais ou menos no meio do túnel abriremos um caminho formando como a haste de uma cruz. Dessa vez o senhor fará melhor os seus cálculos. Saímos na galeria externa, matamos a sentinela e nos evadimos. Para que esse plano dê certo, precisamos apenas de coragem. O senhor a tem, pois de vigor não careço eu. Nem falo da paciência, o senhor deu provas e dela darei também. Um instante, respondeu o Abade. O senhor ignora, meu caro colega, de que espécie é a minha coragem, e que uso espero fazer da minha força. Quanto à paciência, creio ter sido suficientemente paciente, recomeçando a cada manhã a tarefa da noite e a cada noite a tarefa do dia. Mas ouça bem, rapaz, eu fazia isso porque me parecia servir a Deus ao libertar uma de suas criaturas, a qual, sendo inocente, não podia ter sido condenada. Pois então, perguntou Dantes, a coisa não continua igual? Por acaso se reconheceu culpado depois que me encontrou? Fale. Não, mas não quero me tornar um. Até agora julgava estar lidando apenas com coisas. Eis que o Senhor me propõe lidar com homens. Foi capaz de perfurar uma muralha e destruir uma escada, mas não vou perfurar um peito nem destruir uma vida. Dantes esboçou um ligeiro gesto de surpresa. Então, disse ele, podendo ficar livre, seria refreado por semelhante escrúpulo? Ora, o senhor mesmo, disse Faria, por que não atacou seu carcereiro uma noite com o pé da sua mesa, vestiu as roupas dele e tentou fugir? Essa ideia não me ocorreu, disse Dantes. É porque o senhor tem tamanho horror instintivo por um crime desse tipo, tamanho horror que foi inclusive incapaz de pensar nisso, retrucou o velho. Afinal, nas coisas mais simples e permitidas, nossos apetites naturais nos advertem para não nos desviarmos da linha do nosso direito. O tigre que derrama sangue por natureza, cuja essência e destino é este, não precisa senão de uma coisa, que seu olfato o avise que ele tem uma presa ao seu alcance. Ele imediatamente precipita-se sobre tal presa, cai em cima dela e a dilacera. É seu instinto e ele obedece. Mas ao homem, pelo contrário, repugna o sangue.
Não são as leis sociais que coíbem o assassinato, são as leis naturais. Dantes ficou confuso. Era com efeito a explicação do que se passara à sua revelia em seu espírito, ou melhor, em sua alma, pois há pensamentos que se originam na cabeça e outros no coração. E não é só isso, continuou Faria. Nestes 14 anos em que fui prisioneiro, repassei em meu espírito todas as evasões célebres. Não vi senão raras evasões serem bem-sucedidas. As evasões felizes, as evasões coroadas de pleno êxito, são aquelas minuciosamente meditadas e lentamente preparadas. Foi assim que o duque de Beaufort escapou do castelo de Vincennes, o abade do Bocoy, do Fort-Évêque e Latude da Bastilha. Ah, Bastilha, a gente conhece a Bastilha. O duque de Beaufort escapou do castelo de Vincennes, blá blá blá. Francisco de Bourbon-Vendôme, duque de Beaufort, teve o quê? Tá lá na próxima página, a gente vê. Há ainda aquelas que o acaso pode oferecer, são estas as melhores. Esperemos uma oportunidade, confie em mim, e se essa oportunidade se apresentar, aproveitemos. O senhor foi capaz de esperar, o senhor, disse Dante suspirando. Este longo trabalho constituía uma ocupação de todos os instantes para o senhor, e quando não tinha seu trabalho para se distrair, tinha suas esperanças para se consolar. Além do mais, disse o abade, eu não me ocupava apenas com isso. Que fazia então? Escrevia ou estudava? Dão-lhe então papel, penas, tinta? Não, disse o abade, mas eu os fabrico. O senhor fabrica papel, penas e tinta? Exclamou Dantes. Sim. Dantes olhou para aquele homem com admiração, porém era difícil acreditar no que dizia. Faria percebeu a ligeira dúvida. Quando vier à minha cela, disse ele, vou lhe mostrar uma obra inteira, fruto dos pensamentos, pesquisas e reflexões de toda a minha vida, que meditei à sombra do Coliseu em Roma, aos pés da coluna de São Marcos em Veneza, às margens do Arno em Florença, e que eu sequer desconfiava que um dia meus carcereiros me concederiam o tempo de executar entre os 4 muros do castelo de If. É um tratado sobre a possibilidade de uma monarquia geral na Itália. Será um grande volume em quarto. E o senhor o escreveu? Sobre 2 camisas. Inventei um preparado que torna o tecido liso e uniforme como pergaminho. Então o senhor é químico? Um pouco. Conheci Lavoisier e sou ligado a Cabanes. Lavoisier. A gente conhece, né, mano? Antoine Laurent Lavoisier. Nada se cria, nada se... E as leis das proporções, elas, sei lá. Mas essa obra deve ter exigido pesquisas históricas. Tinha livros à disposição? Minha biblioteca em Roma tinha cerca de 5.000 volumes. Em virtude de os ler e reler, descobri que com 150 obras bem escolhidas, temos, se não um resumo completo dos conhecimentos humanos, pelo menos tudo o que é útil ao homem saber. Dediquei 3 anos de minha vida a ler e reler esses 150 volumes, de maneira que eu sabia praticamente de cor ao ser preso. Na minha cela, com um ligeiro esforço de memória, lembrei-as integralmente. Assim poderia recitar-lhe Tucídides, Xenofonte, Plutarco, Tito Livio, Tácito, Estrabão, Jornandes, Dante, Montaigne, Shakespeare, Spinoza, Maquiavel e Bussete. Bussete, Jacques Beguine Bussete, bispo e teólogo francês. Estou citando apenas os mais importantes. Mas então sabe diversas línguas? Falo 5 línguas vivas: alemão, francês, italiano, inglês e espanhol. Com a ajuda do grego antigo compreendo o grego moderno, porém falo mal, mas é que o venho estudando no momento.
Estuda? Disse Dantes. Sim, fiz um vocabulário com as palavras que sei, organizei-as, combinei-as, virei-as e revirei-as de maneira a poderem me bastar para exprimir meu pensamento. Sei cerca de 1000 palavras, é tudo o que preciso a rigor, embora haja 100.000, creio, nos dicionários. Apenas não serei eloquente, mas me farei compreender perfeitamente e isso me basta. Cada vez mais maravilhado, Edmund começava a achar quase sobrenaturais as faculdades daquele homem estranho, e tentando fazê-lo dar um passo em falso, insistiu. Mas se não lhe deram penas, como pôde escrever esse tratado tão volumoso? Confeccionei excelentes penas que seriam preferidas às penas comuns se a matéria-prima fosse conhecida, com as cartilagens das cabeças desses enormes badejos que nos servem algumas vezes nos dias magros. Assim assisto à chegada das quartas, sextas e sábados com grande satisfação, pois me dão a esperança de aumentar minha provisão de plumas, e meus trabalhos históricos são, admito, minha ocupação mais amena. Ao descer ao passado, esqueço o presente. Ao caminhar livre e independente pela história, esqueço que sou prisioneiro. Mas e a tinta? Perguntou Dantes. Com o que fabricou a tinta? Antigamente havia uma lareira na minha masmorra, disse Faria. Essa lareira foi vedada algum tempo antes da minha chegada, sem dúvida, mas durante longos anos fizeram fogo ali. Todo o interior está, portanto, recoberto de fuligem. Diluí esta fuligem numa porção de vinho que me dão todos os domingos, o que me forneceu excelente tinta. Para as anotações pessoais, que precisam atrair os olhos, espeto os dedos e escrevo com meu sangue. E quando poderei ver tudo isso? Perguntou Dantes. Quando quiser, respondeu Faria. Imediatamente, exclamou o rapaz. Siga-me então, disse o abade, e entrou no túnel subterrâneo, aonde desapareceu. Dantes o seguiu. Caramba, que grande. 17. A cela do abade. Após ter passado curvando-se, mas ainda assim sem grande facilidade, pela passagem subterrânea, Dantes chegou à extremidade oposta do túnel que dava na cela do abade. Nesse ponto a passagem se estreitava e mal havia espaço suficiente para um homem deslizar se arrastando. A cela do abade era lajeada e tinha sido erguendo uma daquelas lajes colocada no canto mais escuro que ele havia começado a laboriosa operação a cujo fim Dantes assistira. Assim que entrou e se pôs de pé, o rapaz examinou a cela com grande atenção. À primeira vista não apresentava nada de particular. Bom, disse o abade, é apenas 12:15 e temos ainda algumas horas à nossa frente. Dantes olhou à sua volta procurando o relógio no qual o abade pudera contar as horas de maneira tão precisa. Vejo esse raio de luz entrando pela janela, disse o abade, e observo na parede as linhas que tracei. Graças a essas linhas que correspondem ao duplo movimento da Terra e à elipse que esta descreve em torno do Sol, vejo as horas mais pontualmente do que se tivesse um relógio, pois um relógio se deteriora, ao passo que o Sol e a Terra nunca se deterioram. Dantes nada compreendera dessa explicação. Sempre acreditara ao ver o sol nascer por trás das montanhas e morrer no Mediterrâneo que era ele que se movia e não a terra. Esse duplo movimento do globo que ele habitava e que, no entanto, ele não percebia, parecia-lhe quase impossível. Em cada uma das palavras de seu interlocutor via mistérios da ciência tão admiráveis de escavar quanto aquelas minas de ouro e diamantes que ele visitara numa viagem que fizera ainda criança a Gujarati e a Golconda. Golconda, o segundo estado mais industrializado da Índia.
Vejamos, disse ele ao abade. Estou curioso para examinar seus tesouros. O abade dirigiu-se até a lareira e deslocou com o cinzel que continuava em suas mãos a pedra que antigamente formava o átrio que escondia uma cavidade bastante profunda. Era nessa cavidade que estavam guardados todos os objetos que ele mencionara para Dantes. O que deseja ver primeiro? Perguntou ele. Mostre-me sua grande obra sobre o reino na Itália. Faria tirou do precioso armário 3 ou 4 rolos de panos enrolados sobre si mesmos, como folhas de papiro. Eram faixas de lona com cerca de 10 centímetros de largura por 45 de comprimento. Aquelas faixas numeradas estavam cobertas por uma letra que Dantes conseguiu ler, pois estavam escritas na língua materna do abade, isto é, o italiano, idioma em sua condição de provençal Dantes compreendia perfeitamente. Veja, disse ele, está tudo aqui. Faz mais ou menos uma semana que pus a palavra fim embaixo da 68ª faixa. 2 camisas minhas e tudo o que eu tinha de lenços foi nisso. Se um dia eu voltar a ser livre e houver em toda a Itália um tipógrafo que ouse me publicar, minha reputação está feita. Sim, disse Dantes, estou vendo. Por falar, agora mostre as penas com que escreveu esta obra. Veja, disse Faria, e mostrou ao rapaz um pequeno bastão com 15 centímetros de comprimento, grosso como um cabo de um pincel, em cuja ponta e em torno do qual, amarrada com uma linha, estava uma daquelas cartilagens ainda manchada de tinta de que o abade falara a Dantes. Era alongado no bico e fendido como uma pena comum. Dantes examinou, procurando com os olhos o instrumento com que aquilo pudera ser esculpido de maneira tão correta. Ah, sim, disse Faria. O canivete, não é? É minha obra-prima. Fiz assim como aquela faca ali, com um velho castiçal de ferro. O canivete cortava como uma navalha, quanto a faca tinha a vantagem de servir ao mesmo tempo de faca e punhal. Dantes examinou esses diferentes objetos com a mesma atenção com que nas lojas de quinquilharias de Marsella às vezes examinara instrumentos fabricados por selvagens e trazidos dos mares do sul por capitães de longo curso. Quanto à tinta, disse Faria, já sabe como procedo. Fabrico-a à medida das minhas necessidades. Me espanta agora uma coisa, disse Dantes, é que os dias tenham lhe bastado para toda essa empreitada. Eu tinha as noites, respondeu Faria. As noites? Então tem a natureza dos gatos e enxerga a noite? Não, mas Deus deu ao homem a inteligência para compensar a precariedade de seus sentidos. Fabriquei luz. Como assim? Da carne que me trazem separo a gordura, cara. Derreto-a e tiro dela uma espécie de óleo compacto. Examine a minha vela. E o abade mostrou a Dantes uma espécie de lampião semelhante aos utilizados na iluminação pública. Mas e o fogo? Aqui estão 2 pedras e pano queimado. Mas e os fósforos? Fingi uma doença de pele, pedi enxofre e me deram. Dantes colocou os objetos que segurava sobre a mesa e abaixou a cabeça, esmagado pela perseverança e a força daquela inteligência. Isso não é tudo, continuou Faria, pois é desaconselhável guardar todos os seus tesouros num único esconderijo. Fechemos este. Recolocaram a laje no lugar. O abade espalhou um pouco de pó em cima, passou o pé para apagar todo o vestígio de solução de continuidade, avançou para sua cama e moveu-a do lugar. Atrás da cabeceira, ocultado por uma pedra que o vendava quase hermeticamente, estava um buraco, e nesse buraco uma escada de corda com 8 a 10 metros de comprimento. Dantes examinou-a, era de uma resistência a toda prova. Quem lhe forneceu o material necessário para esse trabalho maravilhoso? Perguntou Dantes.
Em primeiro lugar, algumas camisas que eu tinha, depois os lençóis da minha cama que durante 3 anos de cativeiro em Fenestrel desfiei. Quando me transferiram para o castelo de If, encontrei meios de trazer comigo esse tecido desfiado. Continuei o trabalho aqui. Mas ninguém percebia que os lençóis da sua cama não tinham mais bainha. Eu os recosturava. Com o quê? Com esta agulha. E o abade, levantando uma aba de seus andrajos, mostrou a Dantes uma longa haste, aguda e ainda com linha que carregava consigo. Sim, prosseguiu Faria. Primeiro eu tinha pensado em empenar essas barras e fugir por esta clarabóia, que é um pouco maior que a sua, como vê, a qual eu teria alargado um pouco mais no momento da minha evasão, mas percebi que essa clarabóia dava para um pátio interno e desisti do projeto como muito arriscado. Entretanto, conservei a escada para uma circunstância imprevista, para uma dessas evasões de que eu lhe falava e que o acaso propicia. Dantes, ao mesmo tempo em que fingia examinar a escada, pensava dessa vez em outra coisa. Uma ideia lhe ocorrera. É que aquele homem tão inteligente, tão engenhoso, tão profundo, talvez enxergasse claro na escuridão de seu próprio infortúnio, que ele próprio nunca conseguiria entender direito. Em que está pensando? Perguntou o abade, sorrindo e tomando a concentração de Dantes por uma admiração levada ao extremo. Penso antes de tudo em uma coisa, a enorme soma de inteligência requerida para chegar aonde chegou, que teria feito uma vez livre. Nada, talvez. Esse transbordamento do meu cérebro evaporou-se em banalidades. É preciso o infortúnio para escavar certas jazidas misteriosas escondidas na inteligência humana. É preciso pressão para fazer a pólvora explodir. O cativeiro reuniu num único ponto todas as minhas faculdades que flutuavam aqui e ali. Elas colidiram no espaço exíguo, e o Senhor sabe, da colisão das nuvens resulta a eletricidade, da eletricidade o relâmpago, do relâmpago a luz. Não sei nada, disse Dantes, abatido pela própria ignorância. Uma parte das palavras que o Senhor pronuncia consiste de palavras vazias de sentido para mim. O Senhor deve ser muito feliz por ser tão sábio. O abade sorriu. O Senhor dizia que pensava em 2 coisas, sim, e me deu a conhecer a primeira e a segunda. A segunda é que o Senhor me contou sua vida, mas o Senhor não conhece a minha. Sua vida, meu rapaz, é demasiado curta para encerrar fatos de qualquer importância. Ela encerra uma imensa desgraça, disse Dantes, uma desgraça que não mereci, e eu gostaria, para não blasfemar contra Deus como fiz algumas vezes, de me vingar dos homens causadores do meu infortúnio. Quer dizer que se presume inocente do fato que lhe imputam? Completamente inocente, juro pela cabeça das 2 únicas pessoas que me são caras, pela cabeça do meu pai e de Mercedes. Vejamos, disse o abade, fechando seu esconderijo e movendo novamente a cama para o lugar. Conte-me então sua história. Dantes então contou o que chamava de sua história e que se limitava a uma viagem à Índia e a 2 ou 3 viagens ao Levante. Acabou chegando à sua última travessia, a morte do capitão Leclerc, ao pacote entregue por ele ao grão-marechal, a entrevista com o grão-marechal, a carta que este lhe entregou e destinada a um certo senhor Noirtier, enfim, a sua chegada a Marsella, a sua entrevista com seu pai, ao seu amor por Mercedes, ao almoço de seu noivado, a sua prisão, ao seu interrogatório, a sua prisão provisória no Palácio de Justiça, finalmente a sua prisão definitiva no castelo de If. A partir desse ponto, Dantes ignorava tudo, até mesmo há quanto tempo achava-se ali. Terminado o relato, o abade refletiu profundamente.